Fala galera, estamos começando mais um podcast da WePlan, WePlancast. Eu me chamo Johnny Benetti, sou produtor e também host desse podcast. Aqui na minha frente, então, para gravar esse episódio, aí temos uma galera que já apareceu em alguns episódios, mas é uma galera para falar de assuntos um pouco diferentes hoje. Juliano, como é que vai? E aí, tudo certo? Sou o Juliano, responsável pela área de tecnologia aqui da WePlan. Prazer estar aí com vocês. Maravilha. E do outro lado aqui, então, o Wesley. Fala galera, tudo certo? Aqui é o Wesley, Head de Expansão da WePlan. Isso aí, galera. E vou lembrar então para quem está nos ouvindo apenas em áudio, talvez no Spotify ou outros canais, que a gente também tem um canal no YouTube. E você pode seguir, youtube.com/WePlanMob. E também pode nos seguir nas redes sociais, @WePlanMob. E também temos um canal exclusivo para esse tipo de conteúdo, para educação, que é o @WePlanEducação. Então vai lá, deixa um comentário. E galera, que tema a gente vai trazer hoje, então, para quem está nos ouvindo e não apertar no X da tela e ficar até o final? Hoje nós vamos falar sobre inteligência artificial e arquitetura, né, Wesley? O Wesley é arquiteto aí. Vamos tentar trazer um pouco do contexto de arquitetura e da inteligência artificial nesse meio. Existe um grande movimento de inteligência artificial que a gente vai acompanhando no mercado e, consequentemente, esse movimento está dentro do setor da arquitetura também. A gente vai falar um pouquinho dos benefícios e como o profissional tem que se portar perante esse cenário aí de evolução. Maravilha. A gente tem uma crendice popular, um conhecimento popular aí que inteligência artificial é o exterminador do futuro lá do filme. A Skynet, ou é o robozinho lá do IA, né? É o menininho. Sim. Ou a do filme lá, esqueci o nome, aquele filme bem recente sobre inteligência artificial que é uma mulher, né? Sim. Que o criador acaba... Nem vou dar spoiler. Tu lembra o nome desse filme? Eu não lembro o nome do filme, mas eu até ia citar o IA que tu falou aqui. Mas enfim, a nossa crendice é essa. Mas, Juliano, você que é o cara que vive nas tecnologias o dia todo, diz pra galera que não tem domínio desse ramo aí, o que, de uma forma assim, bem simples, como é que a gente pode explicar o que é uma inteligência artificial? Certo, então, a inteligência artificial é um campo de estudo da área de ciências da computação. Ela envolve diversas técnicas e metodologias, né? Envolve uma base matemática, uma base física, uma base estatística, de computação também, e até mesmo de neurociências. Porque quando nós falarmos aqui, por exemplo, de aprendizado de máquina, de redes neurais, todos esses modelos são desenvolvidos com base no modelo que o próprio cérebro humano funciona. Então, de uma maneira geral, é a reprodução das capacidades que o humano tem, seja de reconhecimento de padrões, resolução de problemas, tomada de decisões, reconhecimento de fala que nós fazemos quando ouvimos uns aos outros, todas essas habilidades que o ser humano tem traduzidas para dentro de uma máquina, para dentro de um sistema. Seria basicamente isso, inteligência artificial. É isso aí. Eu costumo dizer que inteligência, isso é uma frase minha, tá? Se alguém copiar, tem que escrever meu nome embaixo. Brincadeira, eu uso um monte de frase e não cito. Mas eu sempre falo que inteligência é articular conhecimento. Eu cheguei nessa conclusão, tá? Porque você não consegue ser inteligente sem bagagem, exatamente, sem ter conhecimento. Por que uma inteligência é uma inteligência artificial? Porque, obviamente, porque ela não é natural, né? Não é um ser humano. Ela não é orgânica, ela não nasce de um emaranhado de DNAs e ligações. Porém, ela é uma inteligência, porque ela é alimentada com dados prévios, né? E depois ela consegue chegar a resultados baseados nesses dados, nesses inputs que a gente chama, que são, né, os sensores dela. Então, essa para mim, é uma tradução bem simples do que seria uma inteligência artificial. E, Juliano, Wesley, como é que está hoje a parte de software ou a parte técnica dos softwares, ou seja, dos sistemas que se utilizam na arquitetura? Como que isso está, em que passo está a evolução disso conectado com IA? Maravilha. Hoje a gente tem esse movimento de inteligência artificial na arquitetura justamente porque a gente vem de um cenário de evolução, principalmente na parte de projeto. Hoje o que a gente tem de maior demanda são os projetos em plataformas BIM, né? Que é onde você... é um software, uma ferramenta onde você vai desenvolver um projeto, vai desenvolver uma função e o programa, o software, ao mesmo tempo vai estar pegando aquelas informações que você está trabalhando e vai conseguir desenvolver outros processos por trás disso. Um exemplo muito prático que a gente tem é um software onde você está lá projetando, fazendo a planta baixa daquele teu cliente, todas as informações que você
você está colocando ali, o software já sabe qual é a volumetria que aquele teu projeto vai ter, já vai saber te dar fachadas, já vai te dar o corte daquela volumetria. Então isso é o que a gente tem mais de avançado hoje, mais usual. E é justamente por causa desse movimento que está cada vez mais vindo a inteligência artificial para o mundo da arquitetura. A gente viu o quanto é fundamental ter essa otimização de processos. Imagina, hoje, se você não trabalha numa plataforma BIM para fazer o teu projeto, imagine que você desenvolveu a planta baixa, fez elevações para o teu cliente, fez corte, fez fachada, teu cliente pede uma alteração. Sabe que na plataforma BIM você fez uma alteração, todos os projetos complementares estão sendo alterados ao mesmo tempo. Se você estiver fazendo isso manualmente, o teu retrabalho é muito maior. Então, o software BIM ele veio justamente para diminuir esse retrabalho que a gente tem. E é justamente isso que eu acredito que a inteligência artificial vai trazer na arquitetura, tá? Hoje a gente tem essa automação da parte de projeto, essa parte de produção, mas na parte de criação ela continua o mesmo processo que sempre foi, né? Então, a inteligência vem justamente para otimizar esse processo. É você fazer um briefing com o teu cliente, você ouvir o teu cliente, colocar essas informações numa inteligência artificial e já vai ter uma resposta lá. O recomendado para o teu cliente é você usar tal material dentro da casa dele, porque vai trazer o conforto que ele está precisando. O maior cenário disso, você colocou a frase que cabe muito bem, é que você consegue otimizar essas informações. Imagine que você vai estar trabalhando lá, vai ter uma inteligência falando para você quais materiais usar para o teu cliente, que muitas vezes você nem conhece. A gente sabe que é um setor que a gente tem que estar em constante evolução, aprendizado, visitando feiras, conhecendo novos materiais, mas nem sempre isso é possível. Então, às vezes, você vai estar lá projetando para ter um cliente, sabendo que ele está com uma necessidade, que tem algum um projeto já feito, alguma coisa que já foi feito no mercado, um material específico, e você nem sabe que você pode ofertar para aquele teu cliente. Então, essa parte de criação, ela tende a evoluir muito nesse cenário, né? Melhorando um pouco ainda mais, aprimorando, né, a contextualização aqui que o Wesley trouxe do BIM, onde que a inteligência artificial poderia ser implementada e poderia facilitar, né, nesse processo. Poderia ser implementados, por exemplo, sistemas de machine learning, que a gente chama dentro da área de inteligência artificial, traduzindo, que seriam, né, aprendizado de máquina, né? Falo o termo em inglês, caso alguém queira procurar, porque como é um conhecimento bem difundido, tem né? que saber pesquisar em inglês, né? Pra achar o que tu quer. É bom você entender os dois termos, porque é algo que vai ser comum, né, nessa área. Então, o aprendizado de máquina, o que seria? Voltando um passo atrás aqui, quando a gente falou de inteligência artificial, o Johnny comentou bem quando ele disse que o contexto geral de uma inteligência é que a gente imagine um humanoide, né? Uma pessoa que é tipo um androide, ou um androide que é uma pessoa, ele age igual uma pessoa, né? Uma inteligência de uma forma geral. Até, inclusive, foi assim no começo que o pessoal idealizou o que seria uma inteligência artificial. Mas a verdade é que o ser humano ele é muito complexo e todo o contexto de desenvolvimento de um ser humano ainda não foi possível. A gente, ao longo da história, permaneceu por um bom tempo com a inteligência meio que pouco difundida ou não tão avançada nessa parte de inteligência artificial. Justamente porque a quantidade de dados disponível e a capacidade de armazenamento era muito difícil, né? Você armazenar grandes quantidades de dados. Aí, ao longo da história, principalmente na última década, a capacidade de armazenamento duplicou, triplicou muitas e muitas vezes, né? E aí, o que aconteceu? Agora nós temos muitas informações disponíveis e a gente pode criar realmente inteligência. Onde que entra, então, o aprendizado de máquina? Ele vai criar modelos que vão pegar, por exemplo, todos os dados que saírem do BIM, vai trazer lá quantitativo, vai trazer lá as informações do projeto, as informações do cliente. Nós iríamos colocar isso para dentro de um algoritmo que iria fazer o treinamento e ele iria, a partir desse treinamento, aprender quais características dentro de um determinado escopo que a gente definisse seriam, por exemplo, dentro de uma sala, por exemplo, onde que estaria o melhor ponto de iluminação? Onde, por exemplo, que estaria o melhor ponto a melhor janela? Onde a gente colocaria uma janela para entrar a iluminação natural? Isso poderia ser feito por meio de treinamento. Então, extraindo as informações de um software como o BIM, né, do modelo como o BIM, nós poderíamos jogar para dentro da inteligência e fazer o treinamento. Ainda não existe esse link direto entre uma coisa e outra, né? Ainda não existe a inteligência ligada direto a, por exemplo, um AutoCAD, Revit, que acredito que é um software que é usado bastante para isso, né? Ainda não existe a ligação direta. Mas hoje já seria possível você fazer externamente, pegar essas informações, jogar dentro para o modelo de aprendizado de máquina e fazer o treinamento para identificar essas situações. Que nem o
que nem o Wesley comentou, por exemplo, o teu cliente vai te dar o briefing, ele vai dizer todas as características de coisas que ele gosta, cores. Você poderia jogar para dentro desse modelo também para ele aprender e te dar várias opções, fazer várias simulações para você. Por exemplo, o meu cliente ele gosta de tons pastéis. O meu cliente, ele gosta de bastante iluminação natural na casa. O meu cliente, ele quer ventilação natural na casa. O meu cliente, ele gosta, por exemplo, também de uma referência de estilo clássico. Você daria essas informações para o modelo de machine learning e ele faria, com base em todos os dados que ele tem, o teste daria para você opções e também simulações do que seria o ideal para você fazer para ele, né? Essa evolução, ela se provou ser necessária porque a gente vinha de um mercado muito tradicional. Se pegar, por exemplo, a WePlan, nós somos hoje uma plataforma uma startup que justamente tenta extrair toda essa tecnologia para levar benefícios pro profissional lá na ponta, né? Imagina um profissional hoje que trabalha com interiores, como que é o cenário. Ele precisa fazer o briefing com o cliente dele, ele precisa entender tudo aquilo que o cliente está querendo, ele vai desenvolver aquilo num software, provavelmente vai detalhar em outro software, vai mandar para os fornecedores, para as lojas, fazer o levantamento em outro software para aí sim poder ir para a indústria. Então, através da WePlan a gente já consegue fazer tudo isso otimizado. Imagina que o profissional já vai estar fazendo dentro de um software BIM, onde ele vai estar fazendo o projeto, ao mesmo tempo ele vai ter quantitativo, orçamentário, e ainda assim é o software que a máquina vai conseguir ler aquela listagem de peças para produção. Então a gente vê nesse cenário que tudo isso é muito necessário, justamente porque é retrabalho que é eliminado do profissional. A gente tem, você brincou ali do Exterminador do Futuro, que é um paradigma que a gente tem, que a tecnologia vai se virar contra nós, a industrialização, ela vem para substituir as pessoas. Então sempre existe esse remorso dos profissionais aí, tá vindo uma tecnologia justamente para tirar o meu processo criativo, para eliminar o meu trabalho para o cliente pode fazer tudo direto, e na verdade não é isso, né? Vai depender como você vai lidar com essa ferramenta. É justamente para você otimizar o teu processo. Imagina que com uma inteligência por trás, você vai conseguir fazer um atendimento muito mais rápido para o teu cliente, muito mais assertivo, você vai conseguir extrair exatamente o que ele precisa naquele projeto. Então é uma ferramenta que a gente vai ter que justamente impulsiona os nossos serviços. Eu penso assim, Wesley, você já viu um bom profissional sem boas ferramentas, né? Um cara assim que vai fazer a instalação da tua casa com uma faquinha de cera, sabe? Não existe. Então assim, o bom profissional ele sempre está munido de boas ferramentas. Exato. A inteligência artificial será mais uma ferramenta do arsenal que ele tem para trabalhar. E não a substituição do seu trabalho. Eu sempre digo que você não precisa saber tudo, você precisa saber fazer as perguntas certas. Então, você saber utilizar as ferramentas é saber fazer as perguntas, é saber dizer para a inteligência artificial o que você quer. Porque de algo muito abstrato sai no final uma solução muito abstrata, que também não tem sentido, não serve para nada, né? E eu lembrei do filme agora, Ex Machina, tá? Sim. Ex Machina é um filme bem legal para pensar sobre isso. Mas, galera, eu tava pensando aqui, por exemplo, até pelo simples fato de o profissional acessar conhecimento, tá? Porque conhecimento é uma ferramenta. Então, sim. Eu não tenho... Vamos dizer que meu cliente ele tem um apreço por plantas. E eu não sou um arquiteto que sabe fazer plantas que evidenciem isso ou melhorem o ambiente com relação a plantas. Eu não entendo nada de plantas. O arquiteto, meu concorrente, entende de plantas. No futuro, essa diferença vai ser mínima, porque uma inteligência artificial vai poder dar um direcionamento muito grande para esse profissional, porque ela vai ter toda a literatura que fala sobre plantas em residência, que fala sobre a parte de verde dentro das casas, que fala sobre o que as plantas fazem no ambiente. Então, assim, a inteligência artificial ela vai ser uma ferramenta que vai acessar o conhecimento de uma forma muito mais rápida e trazer sintetizado para o profissional. Sim. Qual é a tua dificuldade hoje de começar a aprender uma coisa nova e ter que ser profissional nisso? Então amanhã você vai dizer para ela, olha, eu preciso arborizar esse jardim aqui.
como que seria a melhor forma. Então, a inteligência já vai entender a posição do sol, já vai sugerir as melhores árvores. Então, assim, até você descobrir isso, fazer todas as perguntas pro Google, você demoraria uma vida toda. Sim. A inteligência pode ainda ser teria uma margem isso. muito maior de erro, né? Exatamente. Imagina que é você pesquisando manualmente. E a gente não tá nem falando, cara, a gente tá falando de acessar conhecimento aberto, mas imagine que essa inteligência artificial, ela faz parte de um software que todos os engenheiros, arquitetos, desenhistas, projetistas utilizam. Aí que tá a grande sacada. É o ponto em que ela começa a se conectar e entender qual é a vibe do negócio, como é que as pessoas trabalham e elas funcionam. Então ela vai se basear em coisas que as outras pessoas já fizeram. Exatamente. Entendeu? Outra coisa, uma inteligência artificial poderia facilmente dizer dentro de um projeto que uma pessoa, um ser humano fez, onde estão os pontos de desperdício de material. Exatamente. Como, por exemplo, me diz aí, Wesley, o cara faz às vezes uma parede dupla que não tem necessidade, ou deixa de fazer uma parede dupla onde haveria necessidade de fazer por causa da sustentação. Então amanhã você vai falar com ela, e isso amanhã que eu tô falando, galera, é daqui a pouco tempo, tá? Vai ser tipo um Jarvis da vida, se vocês lembram um Homem de Ferro. Sim. Você vai dizer assim, agora otimize o projeto para que não haja desperdícios, né? Então ela vai jogar fora o que não precisa. Ou agora você reforça os pontos de sustentação. Entendeu? Então é tão simples quanto isso. Porque ela vai pegar tudo aquilo que ela aprendeu, que o Wesley fez no projeto, e ele disse para ela que ele fez daquele jeito porque serve para aquilo, e ela vai sugerir da próxima vez, ela vai aprender que aquilo funciona daquela forma, ela vai entender que porque o Wesley pegou a chapa 12 do lado da chapa 15 é porque serve para isso e não serve para aquilo. Então, assim, ela aprende com o uso. Exatamente. Por isso que é uma rede treinada, né? E a gente costuma treinar com a realidade, com o que as pessoas utilizam. Esse movimento, ele é necessário, né? A gente vê cada vez mais bons profissionais se limitando a tempo, se limitando a uma quantidade de clientes. Imagine que você consegue melhorar os seus processos, consegue melhorar a tua entrega para o cliente, justamente se municiando dessas informações que vão estar ali na inteligência. Não é você pegar tudo que está lá e reproduzir fielmente, não tem necessidade disso, mas tem algo por trás, uma ciência te provando que isso aqui é recomendável porque isso aqui vai dar certo. Hoje a gente tem um exemplo na WePlan, por exemplo, a gente trabalha com diferentes indústrias, diferentes produtos. A gente tem uma inteligência por trás que a gente faz um brief com o cliente nosso e através das respostas deles o nosso sistema vai determinar qual que é a indústria mais recomendada para ele. Então a gente já provou que isso dá certo justamente porque a gente tem toda a inteligência por trás que sabe decifrar as necessidades do cliente, qual indústria nossa que vai ser mais adequada para ele. É justamente esse que é o cenário de avanço, né? Não é eu ali falando, recomendando para aquele cliente, você tem que trabalhar com essa indústria porque você precisa disso, não sei o que. Literalmente, ele apontou os problemas que ele tem, as dores que ele tem, a necessidade. A gente já tem uma inteligência por trás, recomenda a indústria para ele que a gente sabe que vai atender a necessidade. Reforçando o ponto da ferramenta, toda tecnologia é exatamente isso que vocês comentaram. Tecnologia é ferramenta. Ela não vem para substituir, ou em teoria não é para isso que serve, né? Para substituir o que nós fazemos. É o maior medo de maus profissionais, né? Ela vem de fato para aprimorar, para melhorar, né, as entregas que nós fazemos, para entregar melhores soluções, para sermos melhores profissionais entregando soluções, né? E aí, com base em tudo isso que a gente falou também, quando nós entregamos melhores soluções, de fato nós nos destacamos, né? Como você disse, não há como você ser um profissional se você estiver parado. E até como a gente comentou no começo, a inteligência artificial, ela é criada com base na nossa capacidade de aprendizado. Que alguém já fez, né? Então, se o nosso medo é sermos substituídos por algo que, na verdade, está replicando o que nós somos, nós temos que, em primeiro momento, entender quem nós somos de verdade, como seres humanos. A nossa maior capacidade é justamente o aprendizado. Então, nós temos que nos adaptar e continuar evoluindo, aprender novas situações, novas formas de fazer as coisas, né? E colocar as novas ferramentas que surgem, inteligência artificial, enfim, o que surgir, como algo que vai nos auxiliar, não algo que vai nos limitar, não algo que vai nos parar, por exemplo, né? Ou como concorrente, né? Como concorrente, porque exato. Assim, se você faz um trabalho que se compara ou não se distingue, né? Não se diferencia ao trabalho de um computador, tem alguma coisa muito errada nisso, né? Porque
o computador ele não chegou no ponto de fazer uma reunião assim e entender os sentimentos do cliente. Exatamente. E acho que o papel do ser humano é esse, né? E vai demorar até ele entender. E entender que quando o cliente está falando que isso é bastante, isso é muito, talvez esteja muito caro, sabe? E as entrelinhas e o olhar. Então é muito difícil mesmo que isso substitua. Tem que refletir quando você acha que isso é um concorrente, de fato é um aliado. Mas assim, galera, agora pensando nas coisas mais mirabolantes aí que os profissionais vêm utilizando, o que vocês já viram de notícias ou de profissionais que se utilizaram dessas novas tecnologias para trabalhar, para fazer projeto, para fazer arquitetura? O que vocês têm aí? Eu vi uma matéria recentemente, acho que o Juliano viu também, foi através da inteligência, foi feito uma projeção de como vão ser as residências, como vão ser os projetos do futuro, né? Isso eu digo mais de 100 anos, 150 anos para frente. E a inteligência pegou esses conceitos, viu a mudança do passado até hoje, foi fazendo esses cálculos e apresentou um projeto, um conceito de projeto bem... nem é daqueles futuristas que a gente imagina o futuro com sim, tipo carros Jetsons, voando, né? Exatamente isso. Era realmente tudo um conceito bem voltado à natureza, 100% vertical, bem distribuído. Então, hoje a inteligência artificial ela está bem conceitual ainda, ela não tem essas ferramentas tão específicas na mão do profissional, mas é um movimento que está acontecendo e a gente está vendo a necessidade dele, né? Hoje é padrões aí de atendimento que a gente sabe que a gente vai precisar cada vez mais de ferramentas, né? Dessa matéria que o Wesley comentou, como que era um arquiteto, né? Ele é um arquiteto e também é designer. Como que ele chegou na solução do projeto que ele fez? Talvez a gente possa deixar depois no comentário o link para a matéria para o pessoal ver. Ele utilizou uma inteligência artificial, né? Um modelo chamado Midjourney, nós estávamos comentando antes. O que ele fez? Ele passou para ele referências do que seria uma construção, dos conceitos que ele acredita, e ele passou para ele referências que ele gostaria que fosse algo bem natural. Por exemplo, ele não queria que as paredes fossem construídas da forma como elas são hoje. Ele queria que as paredes tivessem uma estrutura natural, tipo uma árvore, como se você construísse uma casa dentro de uma árvore, mais orgânica, que tivesse respiração, que tivesse iluminação natural. E para isso... ele explica todo o processo que ele fez. Ele foi desenvolvendo vários testes, então, ou seja, como nós falamos, é um aprendizado. Você vai treinando a inteligência. Ela mesmo se treina, os desenvolvedores dela treinam, mas você, quanto usuário, quanto pessoa que está utilizando a ferramenta... Você também treina porque você vai aprimorando o que você pede. É o que você disse antes. O mais importante do que a resposta é, na verdade, a pergunta. A pergunta, exato. Quanto melhor a qualidade da pergunta, melhor o vai resultado. ser a qualidade do resultado. E quando você diz assim, olha, só pra galera entender, quem não usou ainda, né? Mas você diz assim, faça um projeto de uma casa do futuro com tons pastéis e estrutura orgânica. Aí ela vai te dar 4 resultados e você vai dizer para ela dos 4 qual que é o mais próximo daquilo que você pediu. Exato. E aí o que tu tá fazendo no momento que você diz que o número 4 é o melhor de todos, o que tá mais próximo? Pode não ser o definitivo, tá? Porque depois você vai refinando isso. Você pede variações do 4, você pede variações do 2 e vai escolhendo. Você tá ensinando ela de que os resultados que ela apontou para o número 4 são os mais próximos do que um ser humano ia querer. Né? Óbvio que pode mudar muito de pessoa para pessoa, mas ela entende, ela aprende. Né? Então, é como uma pessoa, né, que vende para um cliente corporativo e saca como é que funciona a parada. Ela entende que da próxima vez ela tem que agir assim. Então, uma inteligência, ela funciona nesses moldes. E a cada resposta, ela reaprende, né? Então, ela melhora o resultado. E a escala que isso pode dar. Imagina que esse exemplo que o Johnny deu, a gente tem lá 100 arquitetos que fizeram a mesma pergunta, tiveram a mesma resposta e moldaram a coisa que mais deu certo para o cliente. Quando chegar a minha vez de fazer essa pergunta, eu já vou ter uma resposta lá muito mais assertiva. Exatamente. Então, olha o poder a ferramenta que otimiza em tempo. Isso é surreal. Imagina que você vai estar compatibilizando ideias com todos os profissionais de arquitetura, todos os profissionais do ramo do mundo. É a resposta na ponta da língua, porque assim, Wesley, e vamos pensar de um jeito muito simples. Meu cliente diz que está muito caro. Como é que eu pesquiso na internet como resolver essa objeção, né? Eu vou encontrar lá o episódio da WePlan, que o cliente sempre acha que está caro. Eu vou encontrar um outro vendedor lá, que é
exímio vendedor dizendo como que você combate isso, eu vou ler uma coisa no Google, eu vou ler um troço no blog, eu vou falar com não sei quem, mas a inteligência artificial vai fazer um caldo de estudo e vai trazer para mim o melhor. E vai trazer inclusive para mim a resposta para o meu nicho, né? Então na arquitetura você tem que, né, talvez você tem que pegar mais responsabilidades, dar um passo além, fazer mais entregas, focar na entrega, na qualidade e tal. Então, só o fato dela ser uma ferramenta para acessar o conhecimento de uma forma mais estruturada, e aí a gente tá falando de uma coisa que eu acho muito legal, que é o alto nível. O Juliano sabe muito bem que a gente fala na computação, na informática, que existe linguagem de alto nível e de baixo nível, né? E isso não tem nada a ver com um sentido pejorativo, assim, de que uma é melhor ou pior. A única diferença é a interface com o usuário. Exato. Alto nível é quando você precisa de uma interface mais simples de uso, mais, como que eu vou dizer, com abstração maior com relação ao código, ou seja, quanto mais fácil é para o usuário utilizar aquela ferramenta ou aquele software, mais alto nível ele é, ou mais alto nível é aquela linguagem. Ela consegue se distanciar mais da parte binária, da parte de linguagem de máquina, e mais próximo da necessidade humana e real, do mundo real, ela se torna. São linguagens de alto nível. E vai ser tão simples quanto isso, vai ser uma pergunta em alto nível. O que é baixo nível para mim hoje? Hoje já é baixo nível você preencher um formulário num site, você preencher um formulário dentro de um software, isso já é baixo nível. Campo, né? Campo para você pôr número, texto, isso é baixo nível. O que é alto nível para mim? Pense num projeto que seja futurista, que seja diferente de tudo que já foi apresentado até hoje e que seja orgânico e que tenha insolação perfeita. Sabe? Isso é alto nível. Isso é pegar meia dúzia de palavras e apresentar um resultado absurdamente próximo do que você estava pensando em fazer. E outra, quanto tempo você demoraria como ser humano, com o braço que você tem, para chegar nesse resultado, entendeu? Talvez nessa assertividade. Nessa assertividade de fazer algo diferente do que todo mundo já fez. Cara, como que eu vou ter acesso a tudo que já foi feito? Um grande problema que a gente tem na arquitetura, né? Para nós é inacessível, mas para um computador e uma inteligência, isso é um segundo de processamento, né? Todo profissional de interiores hoje faz o brief com o cliente dele e com certeza ele desenvolve um partido, um conceito diferente para cada cliente. Mas ele não, ele tá cheio de referências na cabeça, ele segue um padrão muitas vezes ele acaba caindo nesse padrão. Na mazela, porque exato. É o acesso que ele tem, é a informação que ele tem de imediato, é a solução que ele sabe que existe para aquele cliente. Mas muitas vezes ele não sabe de todas as outras informações que outros profissionais já aplicaram, coisas orgânicas diferentes, tudo que a real necessidade do cliente, ele vai conseguir ter acesso muito mais fácil através de uma inteligência. Uma analogia aí sobre o alto e baixo nível, para ficar dentro aqui do nosso meio da arquitetura, talvez seria o arquiteto lá que aprendeu a desenhar no papel e na caneta, que faz o baixo nível mesmo, ou seja, ele tem que realmente calcular e medir na mão, e o arquiteto que vai chegar com um software já pronto, que ele arrasta um item e ele já meio que se ajusta dentro do projeto. Outro exemplo, na linha de tempo, a gente sempre está escalando o alto nível em vários níveis, né? Hoje a gente pode ver no mercado os profissionais de arquitetura que se diferenciam, são profissionais que já estão trabalhando dessa forma. Então a nossa dica que fica aqui hoje já também é de que estejam atentos para essa evolução da inteligência artificial, que ela vai ser uma ferramenta muito necessária que vai otimizar muitos processos. A gente pega hoje um cenário, por exemplo, de um profissional que trabalha ainda lá no AutoCAD, fazendo 2D, trabalhando daquela forma lá. Não estamos dizendo que é errado, mas é uma forma mais árdua de fazer. Muitas vezes você não consegue cobrar o preço que você queria pelo teu projeto, uma série de fatores que entram nesse jogo, né? Aí você tem do outro lado da rua lá um outro arquiteto que está fazendo um projeto na plataforma BIM, ele consegue atender 3 vezes mais cliente do que você atendendo. Então imagine que esse cenário ele vai ser maior ainda quando a gente tiver acesso a uma inteligência artificial. Você já vai estar fazendo o projeto BIM, já vai estar fazendo tudo automatizado, você vai poder estar fazendo a criação, um conceito diferente para o teu cliente, um layout muito mais assertivo, com mais uma ferramenta que a gente vai ter. Vai se diferenciar o profissional que aprendeu a utilizar as tecnologias. A ferramenta vai estar disponível para todo mundo, né? Então pode ter certeza que... E aquele que lutar contra a ferramenta vai ficar para trás. E pode ter certeza que alguém vai estar utilizando. Então se alguém estiver utilizando e você não, com certeza esse profissional vai estar na tua frente. Uma frase que nós sempre dizemos aqui no iPlan, né? No final do dia é sempre sobre pessoas, né? Então, como nós falamos, a ferramenta é a ferramenta, mas no fim o teu cliente vai ser atendido por pessoa. Ele não vai ser atendido pela máquina ou pelo robô. Vai ser
atendido por você. Então, à medida que você desenvolver melhor o seu trabalho, melhorar o seu trabalho com a entrega, assim como o Wesley comentou, conseguir atender mais clientes, conseguir atender de uma forma melhor, a entrega só vai ser melhor para ele, a experiência dele, enfim. Mas ainda assim, é você que é capaz de atender o cliente, é você que entende ele, é você que interpreta. Foque nas competências humanas que você tem. Exato. E reforce isso e deixa pra máquina fazer o que ela é boa, entendeu? Extrai dela o que ela tem de melhor. Exato. E o resto... Eu ia citar o exemplo que você puxou antes foram um cara lá montar teus móveis com uma faquinha lá e uma chave de fenda. Você sabe que não vai ser bom. Mas ainda assim pode ir lá um profissional com a ferramenta mais top do mercado e fazer um péssimo serviço. Então a gente tem que ter a mescla dos dois. Você tem que ser um bom profissional, você tem que ter toda a estrutura, você tem que muito bem saber o que é aquela inteligência artificial, o que aquele projeto está sendo para você, mas você precisa sim ter as boas ferramentas, né? Se você for um profissional atento a isso, esperto com essas tecnologias, você com certeza vai se diferenciar no mercado. Galera, eu vou aproveitar e deixar para quem está curioso utilizar essas ferramentas de inteligência artificial. Eu já utilizei em trabalhos que eu fiz recentemente, vou dar um exemplo para vocês. Eu faço trabalho de design visual e alguém me pediu para fazer algumas imagens para colocar lá na academia. E ele me mandou uma imagem que ele viajou lá para Tailândia, conheceu um professor, e era uma imagem de rede social. E essa imagem, ela era, só para vocês terem uma noção de escala, ela era a escala dessa folha para essa mesa, mais ou menos. Então, até eu conseguir explicar para ele que essa imagem não tinha qualidade para ser impressa desse tamanho, que ia ficar um borrão só. Sim. O que eu fiz? Eu usei uma inteligência artificial e pedi para ela escalonar essa imagem. Então, até ontem, não existia como criar pixel do zero. A partir de hoje tem. Então, eu pedi para essa IA aumentar a imagem, sei lá, uns 12 ou 15 vezes, e ela fez e preencheu. Esse é um exemplo. Outro exemplo, eu tinha um conceito muito claro do que eu queria na minha cabeça. Ele pediu para mim fazer um pôster para um evento. E na minha cabeça estava lá o pôster pronto no momento que ele falou. E para o profissional da arquitetura é assim também. Quando o cliente passa todas as informações, quando ele vem do briefing, está pronto na cabeça dele. Mas até ele conseguir externalizar isso e fazer isso se tornar material, seja em imagem, pelo menos, né, para o cliente ver o que está dentro da cabeça dele, é difícil, demora. Então, o que eu fiz? Eu passei todos os presets para essa IA e disse assim, eu quero um pôster assim, com a iluminação desse jeito, nesse ambiente, durante a noite, com penumbra, 2 pessoas se encarando, de um lado azul, do outro lado vermelho e tal. Passei todos os parâmetros. E ela fez uma imagem para mim. Pronto, essa imagem virou o pôster principal da minha arte. Tá, eu deixei essa parte que eu não sou bom para IA, porque ela tinha todas as referências para fazer isso. E eu fiz a parte que eu sabia. Exatamente. Então eu já utilizei. Conseguiu focar no que é o teu melhor, né? E outra, o meu cliente, ele não tá interessado se eu sou o guru do Photoshop, tá? Ele não tá interessado se eu sou o pica das galáxias que sabe mexer no software X. Ele tá interessado se eu vou entregar com agilidade, se eu vou atender ele, se eu vou ser... caber dentro do orçamento dele, é a solução do problema dele. E imagina se tu fosse fazer tudo isso, pegando, por exemplo, o exemplo do pôster que você deu, da imagem pequena para fazer um pôster. Imagina se você tivesse que fazer isso manualmente. Como é que tu ia fazer? Tu ia tentar procurar uma imagem lá, parecida... Redesenhar. Talvez vetorizar e ampliar. Você ia demandar muito mais tempo e às vezes para não chegar no resultado que você chegou, né? Exatamente. Trazendo isso para o WePlan, por exemplo, a gente vê hoje... você comentou que teu cliente ele não quer saber aonde você fez aquela... Se o meu diploma é 10 cursos do Photoshop ou não, entendeu? O que teu cliente quer? Ele quer o melhor resultado possível. Então hoje a gente sabe, no mundo da arquitetura, não é o melhor render que vende, não é o melhor, só o melhor projeto que vende. Existem projetos, o melhor projeto para um cliente não vai ser o melhor projeto para outro cliente. Então realmente o que vende? É a solução que você vai estar entregando para ele. Se você tiver uma tecnologia, uma inteligência por trás e conseguir chegar, provar para o teu cliente, isso daqui é a melhor solução para a tua necessidade. E você apresentar isso para ele, se você apresentar num papel rabiscado aqui, eu tenho certeza que ele vai comprar mais do que uma imagem que você demorou 2 meses para fazer. É isso aí. Então é justamente a solução que você vende. Imagina, com a WePlan a gente ter essa experiência com os profissionais, onde a gente consegue engajar o cliente da WePlan justamente por causa desses benefícios. A gente consegue provar para ele qual que é o melhor produto que vai atender a necessidade dele e todos os benefícios de tempo que ele vai ter justamente porque a gente tem
essa tecnologia por trás. Nesse quesito de apresentação, vale citar que nós utilizamos também uma tecnologia aqui que é a realidade virtual, né? Por meio do próprio software que hoje a gente utiliza para o projeto, para o MOB, a gente consegue desenvolver uma realidade virtual, né? Com base no 3D do projeto, consegue colocar os ambientes, fazer toda a interação ali, e por meio daí de um óculos de realidade virtual, a gente consegue colocar o cliente dentro dessa imersão, né? Dentro dessa ideia imersiva e interativa, ele consegue transitar por meio dos ambientes. Então, já que não é uma questão de ser a melhor imagem que ele está vendo ali, de ser a melhor apresentação. É uma apresentação rápida que realmente mostra para o cliente o que ele quer. É a noção dele dentro do espaço, a noção de espaço daquele móvel, a claridade onde vai estar entrando, qual que é o principal foco daquela imagem quando ela vê aberta. Então é uma ferramenta que a gente aqui utiliza, como o Juliano falou, justamente para melhorar a entrega para o teu cliente final. Não é uma ferramenta para substituir outro software de renderização, não é nada disso. É literalmente a solução que você quer entregar para o teu cliente. Exatamente. Galera, para quem quiser testar, a gente vai deixar os links na descrição, eu vou deixar o link do Midjourney. Você tem que entrar pelo Discord, que é tipo um software de chat online, e lá dentro do Discord é que você, em forma de conversa mesmo, você conversa com a inteligência artificial e pergunta para ela: você podia criar para mim um projeto inspirado nas obras de Oscar Niemeyer, com conexão com o estilo rococó, não sei o quê, tons pastéis, entendeu? Então assim, você dá a referência mais absurda do mundo e ela vai trazer para você. E de novo, você vai utilizar isso para ser um melhor profissional, né? E não... isso não vai te substituir, até porque esse projeto e essa inspiração que a IA te passar não vai ter conexão nenhuma ainda com a realidade, né? Você vai ter que fazer esse trabalho. É um conceito, né? Está bem distante, né? Disso se tornar algo factível, assim, de pegar um projeto desses e executar, até porque muito provavelmente ela não levou nenhum cálculo estrutural em conta, né? Então os engenheiros aí vão nos sacrificar se a gente falar que é bom o resultado, mas... no futuro até isso vai acontecer, né? Até a parte de engenharia vai ser revolucionada, né? O engenheiro vai dizer... ele vai ser tão alto nível quanto isso. Ele vai dizer, e se em vez de 10 pavimentos a gente tivesse 5 lado a lado? É tão simples quanto essa frase. Já vai ser uma mudança em que a IA vai desdobrar o projeto dele em 2 e vai mostrar as diferenças, os prós e contras de cada um. E acho que é para esse caminho que a gente vai caminhar. Galera, tem mais alguma... Acho que só acrescentar mais um assunto sobre as aplicações da inteligência artificial também, entra nas questões de domótica, que o pessoal fala, né? Que seriam as automações residenciais, como nós estamos nesse contexto de interiores aqui na WePlan. Então, essa questão de automações residenciais, de controle de temperatura, controle de equipamentos, é algo que já vem sendo implementado há um tempo. Inclusive aqui no WePlan nós temos também essas automações dentro do próprio escritório, e é algo que vocês podem levar também como solução para os clientes, né? É algo que utiliza também técnicas, né, de inteligência artificial, e também vão contribuir muito mais no futuro, com certeza vão evoluir mais em outras evoluções aí para as residências. É como o Juliano falou, são automações, né? É um processo que faz automático que você teria que fazer manualmente. Então não é para você ficar mais preguiçoso dentro de casa, para você ficar mais... Cara, justamente para você ter tempo para fazer outras coisas, aquilo que você é destinado a fazer. Existe uma linha tênue entre automatizar e smartizar, ou seja, dar inteligência para aquilo. Uma coisa é você automatizar, por exemplo, eu quero, quando passar no corredor, ligar a luz, eu quero que determinado horário ligue tal coisa. Isso é automatizar. Inteligência é uma outra camada. E existe inteligência offline e online. A inteligência offline, que essa próxima camada, ela vai entender os momentos que você usa e vai se anteceder, ligar antes, ou vai entender os teus modos de uso, a customização de cada usuário. E a inteligência online, ela vai fazer esse apanhado de todas as informações de todas as residências próximas, ou na cidade, ou nesse mesmo lugar geográfico, e vai entender que aqui em Chapecó o sol se põe às 8 horas agora. Sim. E esse é o novo horário da fotocélula da luz, entendeu? Então, assim, existem camadas e camadas, e muitas vezes isso confunde as pessoas, né? Porque elas acham que a inteligência artificial é o Google lá que responde no celular, ou é a Siri, ou a Alexa. Isso ainda são automações.
Ainda é pouca conexão de dados, né? A inteligência, de fato, artificial, a gente está começando a experimentar agora, que é um outro nível. Para você que é leigo mesmo, assim, que não sabe mexer muito com tecnologia, a inteligência artificial, para você diferenciar, é a partir do momento que você começa a ficar em dúvida se é um outro ser humano ou se é um robô mesmo. Então aí começa a funcionar a inteligência artificial, que é uma coisa que você não tem mais noção de como ela vai agir, saca? Nós, usuários, não sabemos qual vai ser o resultado final. Na automação a gente sabe, muito bem, é só ler o manual do produto. A inteligência artificial não. Hoje ela aprendeu que a luz liga às 8. Amanhã pode ser que mude, porque ela aprende com isso. Então você não tem mais certeza do resultado, né? Então um grande diferencial é esse aí, cara. É a ligação, né, dos pontos, né? As coisas vão se conectando, né? Então seria o princípio, a automação, justamente com a evolução, que tornariam o conceito que também é difundido, acredito que dentro da arquitetura também, das cidades inteligentes e tudo, né? Por exemplo, sistemas de monitoramento que fossem inteligentes também, né? Como você disse ali, vai desligar, ligar a luz. Ou então um sistema de monitoramento que fosse capaz de acionar a polícia, por exemplo, em caso de identificar alguma coisa dentro da residência. Enfim, são as evoluções, né? Hoje nós já aplicamos as automações com algumas características, né, de aprendizado, né, que ainda não é algo muito complexo, mas que com certeza no futuro, como eu disse, vai evoluir e vai tornar as residências, a vida das pessoas ainda melhor, né? Uma evolução torna necessária a próxima, né? Exato. É o que a gente teve, por exemplo, os projetos viraram projetos BIM totalmente integrados, agora a gente vai ter uma inteligência justamente para toda a parte desde o começo do teu projeto, né? A questão que a gente tem hoje de automação para inteligência artificial é a mesma coisa, né? A gente já tem uma série de acessos mais otimizados no mercado, mas o mercado ainda assim está pensando em evoluir cada vez mais, constantemente. É isso aí. Uma tecnologia pavimenta a próxima. Então, assim como a internet é a estrada da tecnologia para o mundo todo, né? Todos esses dados, a automação e as informações são o pavimento, são a estrada para a inteligência artificial. Beleza, galera? Acho que a gente falou todos os assuntos. Espero que no próximo episódio a gente já esteja viajando com carros voadores. Já tenha resolvido o dilema... Vamos demorar tanto assim para gravar? Próximo podcast é em Marte, daí, pessoal. Já tenha resolvido o dilema da gravidade lá, já tenha automóveis que anulam a gravidade e já esteja utilizando largamente inteligência artificial nos softwares, né? Qual deles vai chegar antes? Acho que IA no software vai chegar antes, né? Vai chegar antes, provável. Vai estar disponível para todo mundo. E vamos lembrar então para quem está ouvindo apenas em áudio, nos seguir no YouTube, que tem também o canal em vídeo. Deixa os comentários lá. Se você já utilizou a inteligência artificial para o teu projeto ou tem alguma dica para deixar para a galera, escreve lá nos comentários. Nos siga nas redes sociais, @WePlanMob e @WePlanEducação. E é isso aí. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Até mais. Até mais. Falou.